Já parou para pensar quem é você, de onde você vem, como isso impacta sua forma de ver o mundo? E o que o jornalismo tem a ver com isso? Salve, salve! Seja bem-vinda, seja bem-vindo aos Encontros Online Repórter da Quebrada, Despertando os Sentidos, promovido pela Periferia em Movimento. Com esses encontros aqui na internet, a gente quer trazer as bases do jornalismo de quebrada, que a gente procura fazer a partir das periferias, sobre as periferias e para as periferias, né? Com o objetivo de promover a garantia de direitos, valorizar o protagonismo periférico e construir uma sociedade sem machismo, sem racismo, sem LGBTfobia, que se refletem nas desigualdades territoriais. E neste primeiro encontro online, nós vamos falar sobre memória e identidade com a participação do Alan Zaz. Saudações, estou aqui a convite do Periferia em Movimento para contribuir com mais um Repórter da Quebrada. O tema que eu vou tratar é identidade. E já que esse é o tema, a pergunta é: quem sou eu? Eu já faço essa pergunta e quando me fazem essa pergunta eu respondo normalmente que eu sou um homem negro, criado no Grajaú, uma região de periferia, sou professor de história, sou contramestre de capoeira Angola, sou músico, sou compositor, sou produtor, sou um ativista cultural, um ativista da comunidade. São rótulos que definem coisas importantes sobre mim. Onde eu moro, um tanto da minha história, um tanto das habilidades que eu possuo. Mas eu pergunto, será que isso é o suficiente para responder quem eu sou? O trabalho, o lugar, a etnia, as habilidades que nós possuímos, elas são suficientes para definir quem nós somos? Você já se perguntou quem você é? Chegou a alguma conclusão? Essa conclusão é o suficiente para você? Ela é definitiva? A maioria dos jovens em algum momento na vida faz essa pergunta: quem eu sou? Por que eu existo? Qual é o meu papel nesse mundo? Qual é a minha missão? A vida adulta quase sempre empurra a gente para esquecer esse tipo de questionamento. A gente começa a ficar preocupado com o trabalho, a dar conta de cuidar de filho, ou de consumir coisas, ou de cuidar da vida alheia. Coisas vão tomando o lugar desse questionamento e vão fazendo a gente não fazê-lo mais. Ou talvez por não conseguir uma resposta suficiente, nós entramos naquela máxima do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas a realidade é que, por mais que a poética do Zeca Pagodinho seja bonita, ela é perigosa. Perigosa porque a vida não vai simplesmente levando as pessoas. A gente vive em sociedade e, de certa forma, se você não tomar decisões, se você não tiver uma noção da sua própria vida, outras pessoas farão isso por você e você vai acabar se tornando refém dessas outras pessoas, vai se tornar refém de decisões que não foram suas, vai se tornar reféns de projetos que não são os seus. Por isso é extremamente importante, querendo ou não, que você tome o prumo da sua vida. Não que você deixe a vida te levar, mas que você leve a sua vida para os caminhos que você acredita que é importante. Isso é tão básico e tão fundamental que é o que nos distingue dos outros seres, é o que nos torna mais humano, é a capacidade de projetar o que nós queremos. Mas, para projetar algo, a gente precisa ter uma noção básica de quem nós somos. Nós conseguimos dar um passo adiante quando nós conseguimos saber de onde estamos partindo. E aí a gente volta na pergunta central: quem sou eu? Eu vou contar uma história rápida. Eu fui um adolescente bastante complexo. Eu entrei no Senai para fazer um curso de mecânica geral e numa época em que o Senai só tinha menino. Imagina uma escola de tempo integral o dia inteiro, só com moleque de 14 anos. Imagina. A grande alegria da turma naquela época era competir. Competiam tudo. Competiam no futebol, competiam no pebolim, ping-pong, competiam para ver quem tinha feito a peça mais bonita na oficina e tudo mais. E eu, na época, como eu disse, já era diferente e do meu lugar eu tinha um caderno de perguntas. Isso era uma coisa comum das meninas da minha época, caderno de perguntas. As meninas tinham um caderno em que elas faziam uma pergunta em cada folha e entregavam para as colegas para que elas pudessem ir respondendo, de acordo com a numeração, as perguntas que elas faziam.
Alguns meninos tinham acesso, mas era muito raro, só se os meninos fossem muito sensíveis e as meninas sentissem que era confiável dele acessar o caderno. Tinham perguntas do tipo, qual é a sua cor preferida, com quem foi seu primeiro beijo, por quem você está apaixonada, quem é sua melhor amiga, esse tipo de questão. Eu também tinha um caderno de perguntas, mas o meu caderno de perguntas tinha perguntas do tipo, qual é a sua opinião sobre o racismo, o que é que você pensa sobre a desigualdade social? E aí tinha uma delas que era a grande pergunta, a pergunta fatídica, que era, qual é o sentido da vida? Essa era a pergunta mais importante do meu caderno de perguntas. O fato é que essas perguntas, no meu caderno, elas tinham um objetivo. Eu buscava uma resposta que me contemplasse. Eu queria ter uma resposta que me contemplasse dessa questão. Qual é o sentido da vida? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? E, para minha decepção, nenhum dos meus colegas de 14 anos, na época, conseguiu responder essa pergunta de uma forma que eu me sentisse contemplado. Foi só mais tarde, quando eu já estava com 18, 19 anos, que eu vivi uma experiência que foi um divisor de águas na minha vida. Eu tive contato com os Guarani na aldeia Tenondé-Porã, na barragem, em Parelheiros. E na época a aldeia já tinha bastante contato com os brancos, ou os não índios, ou os juruás, como eles chamam, mas não tanto quanto hoje. Para ter uma noção, na época ainda não tinha o posto de saúde. E a escola, que tem até hoje, ela não era vinculada ao Estado, não era vinculada à Secretaria de Educação do Estado. Os Guarani naquele período, eles estavam buscando ajuda para lidar com um problema sério que tinha entre eles. Como eles tinham contato com os juruás, os não índios, muitas vezes eles tinham problemas de serem enganados ou de serem ludibriados por não saberem ler, não saberem escrever e não saberem fazer as contas de matemática na hora de passar um troco e tal. Então eles convidaram uma professora amiga minha, uma mulher fantástica, chamada Hélida, que coordenava um projeto de alfabetização de adultos. O projeto que ela tinha de alfabetização era baseado no método do Paulo Freire. E o método do Paulo Freire é um método cuja educação, a formação das pessoas, é a partir da realidade das pessoas. A Hélida não conhecia a realidade dos Guarani e ela me convidou, porque eu estava fazendo faculdade de História na época, me convidou para ir até a aldeia junto com eles e tentar fazer um levantamento dessa realidade que eles viviam para a partir daí tentar montar um material para realizar essas aulas de alfabetização de adultos dentro da aldeia. Bom, por que eu estou contando isso? O fato é que ao ter contato com os Guarani, eu passei 2 anos indo lá praticamente direto, cheguei a ficar lá um período, tipo 2 semanas dormindo e acordando lá com eles e tal. Eu acabei descobrindo muito mais sobre mim, muito mais sobre coisas que eu precisava saber a meu respeito do que sobre eles. Ao me deparar com uma população de crianças e jovens e até os mais velhos, por mais dificuldades que eles tivessem no dia a dia, todos tinham uma noção de quem eram, uma noção que se refletia na forma de se relacionar entre eles, de se relacionar com as coisas, a forma como eles lidavam com a gente que era de fora, os costumes no dia a dia, as pequenas e básicas coisas, desde se alimentar, andar, botar uma roupa, tudo tinha um jeito de ser Guarani, tudo tinha o que eles chamam de yanderecó, eu não sei falar, mas é yanderecó, se não me engano, que é a cultura, é o modo de ser, o modo de viver Guarani. Isso foi muito impactante para mim, porque eu estava tentando montar um material sobre aquela aldeia para dar um suporte para um projeto, mas em certo aspecto eles tinham muito mais para me ensinar do que eu para contribuir no processo de aprendizagem deles. Eles me fizeram pensar que, apesar da minha pergunta retórica sobre o sentido da vida, eu nunca tinha olhado, de fato, para a quantidade de coisas que davam sentido para a minha vida. No meu cotidiano, nas minhas práticas, os costumes mais básicos. Como eu, minha família, meus vizinhos, minha comunidade, como nós tínhamos características que diziam muito de quem eu era, mesmo sem nunca ter prestado atenção nessas coisas. Então, naquele período, numa busca de mim para comigo mesmo, eu me lembrei de quando eu era criança e eu praticava capoeira com os meninos numa mata que tinha aqui perto de onde eu moro.
quando a gente era criança. Então a gente ia pra mata e tinha um rapaz um pouco mais velho que ensinava a gente a jogar capoeira. E do quanto aquilo tinha sido importante para mim. Eu acabei, então, nesse mesmo período da aldeia, em contato com os Guarani, questionando sobre quem eu era, eu acabei procurando aqui na minha comunidade um grupo de capoeira com o qual eu então me inteirei. Eu não tinha uma resposta pronta a partir daquele momento para o significado da vida ou quem eu sou, mas a partir dali eu tive a possibilidade de experimentar uma sensação de pertencimento que por si só me dava uma base que nenhuma daquelas minhas respostas ou perguntas retóricas do meu caderno de 14 anos davam conta. Mas a sensação de pertencimento daquele momento, de estar na capoeira, de estar ligado a algo que fazia parte da minha comunidade, de estar ligado a algo que fez parte da minha infância, me possibilitava uma outra noção, uma outra relação. Então, quando me perguntam hoje, quem é você? E eu digo, sou um homem negro, criado no Grajaú, professor de história, contramestre de capoeira, músico, compositor e tudo aquilo que eu disse antes. Pode parecer só rótulos, podem parecer só carimbos, mas por trás dessas palavras tem muito mais. E só quem é que dá conta de saber. Então, eu me pergunto, e você? Já parou para olhar ao seu redor? Já parou para ver os pequenos detalhes do que você faz? De como as pessoas que convivem com você fazem as coisas? Já pensou na riqueza de tudo isso? E no quanto que tudo isso é deixado de lado muitas vezes e não é registrado? Já pensou como um olhar jornalístico poderia ajudar você a perceber isso? Poderia ajudar as pessoas a perceber a riqueza que tem à sua volta? Não uma riqueza necessariamente material, mas tantas outras riquezas da vida? Enfim, são novas perguntas. Essas não são para o meu caderno de perguntas. Essa eu vou deixar para o de vocês, para a caminhada de vocês aí no Repórter da Quebrada. Muito obrigado e até a próxima. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um encontro online Repórter da Quebrada Despertando Sentidos. Comenta aí embaixo o que você achou. Não deixe de assistir os outros episódios e acompanhar a Periferia em Movimento nas redes sociais.